Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor. Quantos acreditam que Deus está conosco essa manhã? Então olha para tem que ser 3. Olha para uns 3 e fala: é muito bom ter você aqui hoje. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 22. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 22. Eu preciso muito. Os que estão me ouvindo, digam amém. Todo silêncio, por favor. Eu preciso muito que você mantenha a sua Bíblia aberta ao decorrer da mensagem, que você preste muita atenção para você seguir toda a linha de raciocínio e direção que Deus colocou no nosso coração para ministrar esta manhã. Eu quero ministrar e eu tenho a certeza que você não vai sair daqui perdido nem desorientado, mas você vai sair daqui como alguém que está vitorioso. Eu vou dizer de novo, você não vai sair daqui com perspectiva de vitória, você vai sair daqui com garantia de vitória. Primeiro livro de Samuel, capítulo 22, versículo 18. O texto sagrado diz assim: então disse o rei a Doeg: volve-te e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomita, e arremeteu contra os sacerdotes e matou naquele dia 85 homens que vestiam a estola sacerdotal de linho. Também a Nobe, cidade destes sacerdotes, passou a fio de espada homens, mulheres, meninos, recém-nascidos, bois, jumentos e ovelhas. Porém, dos filhos de Aimeleque, eu quero que você diga bem forte: ainda bem que Deus sempre tem um porém. Vocês não me ouviram, senão vocês iam reagir. Quer ver? Para você reagir, vamos lá. Porque eu estou bem certo, aqui ó: que me separar do amor de Cristo, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, a espada. Porém, em todas estas coisas, o porém é a ideia de que nada do que veio muda o que Deus já disse que seria. Então eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem pode celebrar o porém de Deus na sua vida? Dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, um só, cujo nome era Abiatar, salvou-se e fugiu para Davi. E você diz amém. Eu quero que você olhe, se você puder, eu quero muito, para uns 3 e fala assim, bate no peito e fala: sobrevivi. Senhor, fale conosco esta manhã. Senhor, nós precisamos da sua palavra. Vem Espírito Santo e sopra sobre nós, porque precisamos de Ti, em nome de Jesus. Quem diz amém? Bíblia aberta, olhe para mim, que você vai virar, vai mover a Bíblia algumas vezes esta manhã. O nosso pastor, na direção de Deus, deu início a uma série de reflexões e mensagens, falando sobre a importância de se manter firme em dias como o nosso. Dias, como o pastor pregou, dias como o de Noé, dias de muita distração. Os dias de Noé eram marcados por distração. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. É interessante que em nenhum momento o texto vai citar coisas que nós consideramos pecado, porque algumas vezes o que nos distrai nem sempre começa com um pecado.
mas é pecado qualquer coisa que possa roubar o lugar de Deus. Nesses dias é preciso então se manter firme. De ponto, o pastor falou sobre a importância de nos mantermos como servos fiéis, lamparina acesa e o talento para ser usado. Na quarta, o pastor falou sobre a importância do fogo do altar. O que significa isso? Que eu quero entrar neste assunto, que para se manter firme e constante, é preciso de um dos fatores principais para uma vida espiritual bem-sucedida: discernimento. Diga comigo, discernimento. Se você não aprender a discernir que você não vive em uma única dimensão, se você não aprender a discernir que você não vive em um único mundo, mas você vive entre dois mundos, entre duas dimensões, você poderá estar lutando com muita força, mas usando armas erradas. Você às vezes está com batalhas espirituais usando armas carnais, o que te cansa, te desanima, apaga o fogo e você perde o sentido. Algumas vezes, faz isso comigo não, mestre, eu te amo, lindo. Algumas vezes você está em batalhas carnais usando coisas espirituais que te ajudam, mas não soluciona. Não basta só orar para o teu filho se você não falar eu te amo. O que significa que é preciso discernir. Primeiro, é preciso discernir quem eu sou. Segundo, é preciso discernir o ambiente que eu estou inserido. E terceiro, é preciso discernir as dimensões com que as coisas acontecem. Então vamos começar em discernindo quem eu sou. Pastor, quem eu sou? Primeira carta de Pedro. Vamos comigo. Vocês estão aqui? Capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois. Eu acho interessante que tem mais um porém, não é? Porque Pedro está falando daqueles que vivem rejeitando a graça de Deus. Mas vós, porém. Ninguém deu um aleluia agora? Vocês não estão me entendendo. Se existem aqueles que não querem Deus, eu faço o grupo do porém. Vós, porém, sois geração eleita. Na minha Bíblia, na minha versão, irmão Leandro, que eu amo essa versão, ela é de 1956. Raça eleita. Pastor Bruno, pastor Marcelo, confundiu minha cabeça. Como assim? Pedro está falando que eu sou geração eleita. E o eleito aqui é de eleição, de escolha, de votação. Então eu sou parte dos que foi escolhido, do que recebeu voto. Na minha cabeça confundiu. Porque eu pensei que quem fosse a geração eleita fosse só os da descendência de Abraão. Oh, eu queria alguém essa manhã que me entendesse. Eu pensei que os da geração eleita tinha que fazer parte da descendência de Jacó. Eu pensei que para ser geração eleita tinha que nascer nas regiões geográficas de Israel. Até tinha que ser. Até tinha que fazer parte da linhagem de Abraão, mas tudo muda quando o Verbo se fez carne. Eu queria que alguém entendesse, porque era para você reagir,
Não entendi. Você vai entender. Não era para ter sido escolhido, era para ter sido rejeitado, não tinha jeito para nós, nem sei o que a gente está fazendo aqui, mas aí ele veio para os que eram seus, os seus não receberam, mas todos quanto nele creram, todos quanto nele, eu vou dizer até alguém entender, todos quanto nele creram, receberam o poder de serem chamados filhos, 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 filhos. Tem algum filho de Deus aqui? Faz alguma coisa agora. Acho que vocês não estão aqui ainda. Só um pouquinho de retorno para mim. Olhe para uns 3 e diga: eu sou escolhido. Diga: eu nem sei porquê, mas eu sou escolhido. Não tinha nada para ele me escolher, mas eu sou escolhido. Não tinha bons motivos, mas eu sou escolhido. Às vezes eu sou atrapalhado, mas eu ainda sou escolhido. Eu sei que você pode não gostar de mim, mas eu sou escolhido. Eu sei que talvez você não vai com a minha cara, mas eu sou escolhido. Não depende de mim, depende dele, depende dele. Se você não der um glória agora, eu vou sair correndo. Porque é geração eleita. O que significa? É eleição. Alguém tinha que chegar e falar: eu voto, eu vou eleger. Mas quem ia fazer isso? Nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Não havia um justo sequer. Quem poderia me eleger? Então ele disse: Pai, eu vou. Eu queria que alguém entendesse, porque quando você entende que você é escolhido, você é eleito, você se livra dessa síndrome de aprovação humana. Eu queria que alguém me entendesse agora. Você vive fazendo as coisas para ser aceito por A, para ser aceito por B, para ser aceito por C. Você vive se machucando para poder fazer parte de nível de amizade ali e nível de influência ali. Mas se ninguém quiser fazer parte da sua amizade, se ninguém quiser te aceitar, ele já desceu e ele falou: é meu, é meu, é meu. Só quem foi escolhido, dá um minuto de glória, dá um pulo da cadeira e diga: eu sou escolhido. Posso continuar? Geração eleita. Oh meu Deus. O que continua aí? Fala na contagem do 3. 1, 2, 3. Vocês não querem falar comigo hoje? 1, 2, 3. Ou um reino de sacerdotes. Vocês não me entenderam? Você pensa que sacerdote aqui é o nosso pastor Bruno, pastor Marcelo, eu ou alguns pastores? Não. Reino de Deus é um reino de sacerdotes que orienta sacerdotes. Olha, eles não me entenderam. Você não entendeu? Ou você acha que a salvação sua depende de nós? Não, tá doido, sangue e fogo, irmão. Estamos aqui para te servir, te orientar, te ajudar e interceder. Mas saiba que o acesso seu com Deus não depende de A, de B, de C e de D. Eu queria alguém comigo aqui, porque se você não fizer 50 degraus, Deus não vai te ouvir. Se você não pegar rosa, flor, sei lá o que é ungido, Deus não vai te ouvir. Deus está dizendo: desde que o meu filho Jesus morreu na cruz, o véu foi rasgado. Entra, só quem é sacerdote de Deus. Significa
que o acesso está liberado. Você é sacerdote. E eu fiquei orando essa madrugada e disse: Senhor, o que eu prego? E o pastor Bruno disse: tem que se render. Tem que se render. É isso mesmo, pastor. Porque o sacerdote, ele é conhecido pela sua vida de sacrifício diária. Eu queria alguém comigo aqui. Porque que eu saiba, Romanos 2 diz: rogo-vos, pois, meus irmãos, que ofereceis os vossos corpos como sacrifício vivo. Diga comigo, diga assim comigo: o culto. Não, fala comigo, diga: o culto não é só o que acontece nas quartas e no domingo. Diga: eu sou o culto, eu sou a adoração. Diga: eu sou a igreja. Quando você anda, é o culto andando. Quando você entra, é o culto entrando. Quando você levanta, é o culto levantando. Quantos cultos eu tenho aqui essa... Aí eu entendi, meu pastor, meu mestre, eu entendi. Porque uns gritam, porque uns choram e porque outros ficam parados. Porque embora todos estão em um culto, cada um é um culto. E tem gente que não cultua, tem gente que assiste, tem gente que murmura, tem gente que fofoca, tem gente que só vem para ver o que está acontecendo. Problema seu, eu vim cultuar. Alguém veio comigo, alguém veio comigo, alguém veio. Mas eu preciso continuar. Guarde aí, diga: sacerdotes. Posso continuar? Nação santa. Vai fugir todo mundo agora. Eu acho interessante, porque a palavra cristão só aparece 3 vezes na Bíblia. E ela não é muito bem vista na Bíblia. Porque embora o sentido original é ser pequenos cristãos, cristão ficou conhecido como seguidor de Cristo, o que não define, porque qualquer um, de qualquer maneira e de qualquer jeito, pode seguir Cristo. Mas santos, enquanto o cristão é só os seguidores dele, santos é os que decidiram viver a vida dele. Eu queria alguém comigo aqui. Você pensou que eu ia falar que santo é vestir terno e gravata? Você pensou que santo ia falar sobre usos e costumes? Não, isso é muito pouco. Isso é só sistema religioso que oprime e deixa a alma fraca. Santidade é muito mais do que isso. É amar como Ele amou, é perdoar como Ele perdoou, é viver como Ele viveu. Eu queria alguém comigo aqui essa manhã, porque Deus está dizendo: chega de gente que me segue, mas não muda de vida. Chega de gente que me segue, mas não perdoa. Gente que me segue, mas não vive a minha vida. Esta manhã nós vamos dizer como Paulo: já não sou eu, mas quem vivo é Cristo que vive em mim. Aonde estão os santos? Levante as tuas mãos. Onde estão aqueles que têm a vida de Cristo? E dê um minuto de glória a Ele aqui agora. Mas se você não der glória agora, eu agora mesmo. Virinha, você não está de salto hoje, linda, maravilhosa, gloriosa, santa, minha tentação. Porque o texto diz: quem você é? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa.
Agora, se você, eu nem preciso explicar, porque se você não der um glória agora, povo de propriedade exclusiva. Ele não divide você com ninguém. Não, Ele não divide você com ninguém. Ele não divide você com o diabo. Ele não divide você com o mundo. Ele não divide você com o pecado. É meu, é meu, é meu. Só quem é propriedade dele. Ai. Vou continuar que só tenho 5 minutos. Então diga assim comigo bem forte. Diga: eu sou sacerdote. Então vamos lá. Qual é a função sacerdotal diária? Segura, Jesus. Tudo começa com um altar, como o nosso pastor pregou. Fogo no altar, que é a presença de Deus. Então o sacerdote tinha que levantar de manhã. Porque o primeiro contato com o dia é com quem criou o dia. Eles não estão comigo hoje, não. Eu acho interessante, porque o fogo tinha que ficar ardendo de dia e de noite, o que significa que havia luz no tabernáculo, mesmo que fora estivesse escuro, porque esse é o início da criação. Não tinha sol, mas já tinha luz. Deixa eu continuar, senão eu vou me perder. Então, do altar do holocausto se pegava as brasas e levava. Vai para Êxodo. Eu falei que hoje você vai mexer essa Bíblia. Êxodo 27, 20. Leva as brasas do altar para acender o candelabro, porque tinha que ter luz no lugar santo. Candelabro, esse castiçal de ouro, uma única peça. Se colocava as brasas para pegar fogo, o que significa que nem fogo do altar, nem do candelabro poderia ser aceso por homem. Foi Deus que acendeu. Você só mantém. Não tem ninguém comigo agora. Se pegava, se você não der um glória, eu vou. Aqui, ó. Tinha que pegar o azeite, mas não é qualquer tipo de azeite. Ele tem que ser puro. Tinha que pegar a oliveira, a massa, clitura do azeite extraído da oliveira batida, se colocava no candelabro. Diga: eu hoje sou o candelabro. Diga: o azeite é o Espírito Santo que fala comigo, diga: que para o Espírito Santo descer em mim. A oliveira foi triturada. Quem é a oliveira? Quem é a oliveira? É por isso que antes da cruz ele vai no Getsemane, que significa prensa de óleo. Jesus é a oliveira. Não era o diabo que estava esmagando ele, era o próprio Pai que estava amassando. Mas cada vez que ele era esmagado, era sinal que o azeite ia escorrer. O azeite ia escorrer, e o azeite escorreu tanto que o Espírito Santo está aqui. Quem tem? Calma, porque agora nós vamos para o altar do incenso. Então diga comigo: sacerdote vivo tem presença, tem luz. Diga comigo: tem adoração e oração.
E isso acontece no altar de incenso. O incenso representa as nossas orações, mas não era de qualquer maneira que se colocava. Vá comigo, Êxodo, mas tem que ter, né? 30, e verso 34. O que se colocava lá? Se colocava 3 especiarias. Se colocava estoraque. Diga comigo, mais forte, diga estoraque. Diga ônica, mais forte, diga ônica. Diga gálbano. O que isso significa? Então vamos começar. O altar de incenso significa a nossa adoração e oração. Primeiro tem que ter estoraque. O que é estoraque? É uma essência, porque o nome estoraque significa destilar, pingar. Por que significa isso? Porque o estoraque, essa essência, era produzida de uma planta em que destilava, em que de maneira espontânea a essência gotejava na planta. Não havia dificuldade em retirar essa essência, porque de maneira espontânea ela se soltava na planta. O que significa isso? Que a adoração não pode ser engessada. Ninguém deu glória agora? Eu entendo quando vocês estão aqui no louvor dizendo glorifica, vamos adorar, e tem gente que fica parado, olhando. Falta de estoraque, falta de adoração espontânea, de adoração voluntária. É como se Deus tivesse que descer aqui e falar: minha adora, senão eu não vou mais ser Deus. Minha adora porque eu estou com o ego ferido. Deus está dizendo: você precisa entender que a tua adoração não me muda, a tua adoração muda você. Eu queria alguém comigo aqui agora. É por isso que estoraque é adoração espontânea. O que significa isso? É aquele crente que vem para o culto, pastor, independente de quem canta, de quem prega, ele veio para adorar. Tem alguém com estoraque aqui? Não, eu vou te dar 1 minuto. Só quem tem adoração espontânea, dá um pulo da cadeira e dê 1 minuto com maior glória. Olha para uns 3 e fala: adora ou está engessado? Diga: dá glória ou está engessado? Adora ou está com inveja? Adora. Pastor Lucas, você não sabe a prova que eu estou, e você não sabe a prova que eu estou. Mas vamos fazer um negócio, vamos juntar nossas provas e vamos mostrar para o diabo e para o mundo que independente do que ele faz, a gente adora pelo que ele é. Ele me deu, ele tomou, bendito seja, bendito seja. Tem alguém que veio adorar comigo essa manhã? Faz alguma coisa, dá uma de louco, pula na cadeira, grita, fala em línguas, adora, exalta, faz alguma coisa. Vai. Mas tem a ônica, estoraque, adoração espontânea. Que é a ônica? Eu tenho que terminar. Ônica é uma essência que se arrancava de um molusco das profundezas das águas. A questão é que essa essência era resultado do que o molusco se alimentava. Medita pouco, adora pouco. Medita pouco, ora pouco. A Bíblia é estudo, ou para você é alimento? Eu queria alguém comigo aqui. Todo mundo sumiu agora. Todo mundo sumiu agora. Deus não quer apenas que você ore, Deus quer que você ore do jeito certo. E como que faz para orar do jeito certo? É orar as palavras dele. Eu queria alguém comigo aqui agora. Deus me trouxe aqui para te dizer: você não vai viver das suas emoções, você não vai viver dos seus trejeitos. A sua adoração vai ser produzida pela minha palavra.
que eu vou continuar. Molusco tem que ser encontrado nas profundezas das águas. Adoração superficial, aleluia, só para dizer que adorou, tem que vir da alma, tem que ser da profundidade do interior. Até o dia que eu nem consigo dizer glória, até o dia que a única coisa que cai é lágrima. Mas a adoração aqui não é superficial. Eu não vim aqui brincar de ser crente, e nem os senhores vieram brincar de ser adorador. Deus está dizendo: traz a profundidade da sua alma, que eu vou trazer a profundidade da minha presença. Alma. Mas tem o gálbano. Eu já vou entrar no texto. O que é o gálbano? Fernanda, para ter a essência do gálbano, a planta tinha que ser triturada. Alguns de vocês estão sendo triturados por Deus. E alguns perguntam: por que isso? E Deus diz: porque eu estou extraindo coisas que eu mesmo coloquei dentro de você. Eu queria alguém para estar comigo aqui agora. Chega a mandar Suyandegemacai. Olha para uns três e diga: está doendo, mas Deus está extraindo coisas preciosas. Tem coisas preciosas. Se você não der um glória agora, porque o gálbano, ele era muito cheiroso, mas ao mesmo tempo o gosto era amargo. E por que amargo? Porque ele servia não apenas para perfumar, mas para repelir os insetos. Por que Deus está me triturando? Primeiro, porque Ele quer te perfumar. Segundo, porque todo esse inseto que está na sua vida, olha Deus arrancando. Sai, 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 sai. Não, eu vou esperar alguém glorificar. Tudo que atrapalha você de adorar, tudo que atrapalha você de servir, olha Deus dizendo: sai, 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 sai. Tem alguém entendendo o que eu estou pregando aqui? Quem tem gálbano de Deus? Então volte para 1 Samuel 22 e eu encerro. Você fala: pastor, não estou entendendo nada. Você vai entender tudo. Diga assim comigo: sacerdote vivo é fogo no altar, é luz, é adoração constante. O meu texto de hoje diz, meu pastor, que Davi está com problemas. E ele está fugido de Saul e entra no santuário. Está com fome, cansado e sem arma. Ele diz para o sacerdote: tem o pão da preposição, que era o pão que os sacerdotes podiam comer. O sacerdote diz: mas os seus homens estão todos purificados? Então ele deu o pão e Davi o comeu. Eu disse: mas o que esse sacerdote está fazendo? É o pão da cerimônia religiosa. Mas o Aimeleque discerniu o espírito do santuário. Porque quando eu pensei em criticar ele, eu lembrei das palavras de quem defendeu ele. Quem? Jesus. Vocês nunca ouviram quando Davi entrou no santuário e o sacerdote deu pão de comer? Sabe por que não estava errado? Porque misericórdia quer.
Você fica tão preocupado com a cerimônia religiosa que não discerne o espírito do santuário. Vocês não entenderam, Isso aqui não serve só para você vir de domingo. Isso aqui não serve só para você sentar sua cadeirinha aí e dar um glória. Isso aqui serve para 2 motivos: alimentar famintos, equipar soldados. Alimentar faminto, equipar soldados. Tem pão para Davi, tem ferramenta de batalha para Davi. Eu vou esperar alguém entender, porque hoje você vai sair daqui alimentado, equipado, alimentado, equipado. Quem está comigo aqui? Mas tinha outra pessoa lá. Repito, olhe para mim. Cada um é um culto, e cada um discerne o culto do seu jeito. Enquanto o santuário para Davi e Aimeleque era o lugar de ser curado por Deus, havia um religioso lá, um demônio lá dentro. O nome dele é Doeg. Bom para colocar no filho, né? Doegzinho, vem aqui, vem. E ele estava lá, meu pastor, o texto diz que ele estava detido na presença do Senhor. E essa ideia de detido é porque ele estava em alguma cerimônia de purificação. Culpa no cartório. Ele não estava lá porque ele queria. Ele estava lá porque fez coisa errada e queria ser purificado. Você conhece gente que só vem na igreja quando faz coisa errada? Só vem quando dá errado. Só isso. Aí você transforma o lugar da comunhão em apenas o lugar dos seus desejos. E o Doeg está lá, está no santuário, mas ele não era um santuário. Eu queria alguém comigo aqui agora. Ele vê o Davi pegando o pão e indo embora. Saul está nervoso. Chiquinho, a última experiência nossa não foi muito boa. Saul está nervoso, e Saul vem querendo saber onde que está Davi. Descobriu, porque o Doeg, fofoqueiro, mentiroso. Eu tenho que dizer isso, irmão. Nós somos de Deus, irmão. Usa o culto, vem para o culto, mas não sai da mentira, não sai da fofoca, não sai da murmuração. Não dá, irmão, não dá. E o Doeg falou de coisas que não aconteceu no culto. Sabe, gente que fala de coisas que não aconteceu no culto, ele fica imaginando as coisas. É que fulano não quis olhar para mim. Às vezes fulano está na correria. Não é que não quis olhar para você, às vezes tem tanta coisa para a gente servir. Eu peço perdão, mas não leva para o lado pessoal. Isso aqui não é um campo de batalha, isso aqui é um santuário. O Doeg mentiroso. Aí foi até o sacerdote, o Aimeleque. Sacerdote, fogo aceso, adoração, luz, incenso, culto. Saul falou: você ajudou Davi, né? A morrer. Chama todos os seus familiares que são sacerdotes. Pastor Bruno, eu me perguntei se foi o Aimeleque que ajudou Davi. Quem tinha que morrer era o Aimeleque. Então eu começo a perceber que a questão não é terrena. Quando você olha o texto sem o Espírito de Jesus Cristo, você só vê uma matança por algo pessoal. Saul quer pegar Davi, ficou nervoso com o que aconteceu, matou todo mundo. Isso é na visão terrena. Não se esqueça que Saul é movido por demônios, porque o texto diz que uma vez que o Espírito Santo saiu de Saul, quem entrou foi demônios.
A atitude de Saul não é apenas pessoal, ela carrega uma dimensão espiritual. E você fica brigando com a sua cunhada e não lembra que tem uma dimensão espiritual atingindo ele ou ela, que você ainda não percebeu. E em vez de expulsar demônio, você quer expulsar seus familiares. Não é a sua família que tem que sair da sua casa, é Satanás e seus demônios. A tua casa é de Deus. Alguém recebe isso ou eu estou sozinho aqui? Não, ninguém reage, porque até hoje o diabo estava te confundindo, você estava brigando com a pessoa errada, você estava brigando pelo propósito errado, mas esta manhã Deus está dizendo, você está recebendo armas que não são carnais, são armas espirituais, você vai destruir fortaleza. Sai da minha casa, sai do meu trabalho, sai da minha família. Dois minutos eu encerro. Desculpa, mestre, aqui. Aí, o que acontece? Por que chama os familiares? Porque a intenção é maligna. A questão não é você. Você é muito... A gente é muito egoísta. Última bolachinha do pacote. Coquinha no deserto. Enquanto você acha que é só você, o inimigo está armando para a tua casa inteira. Mata os sacerdotes. Os soldados falaram jamais. Por quê? Porque é propriedade exclusiva. Você é louco? Tocar nele é tocar em Deus. Mexer com ela é mexer com Deus. Não toca. Não, eu vou dizer até alguém dar um pulo. Não toqueis dos meus ungidos. Não maltrateis os meus profetas. Não toqueis dos meus ungidos. Não maltrateis os meus profetas. Aí. Não mata não. Doeg, o endemoniado. Vou falar, Doeg, que recebeu a ajuda do Aimeleque, que foi cuidado pelo Aimeleque. É triste como a maioria dos que se levantam contra nós foram cuidados por nós. É triste. Doeg foi e matou 85. Aí você pensa, morreu os sacerdotes. No mundo terreno, no mundo espiritual, mata os sacerdotes que não vai ter mais fogo. Mata os sacerdotes que não tem mais presença. Mata o sacerdote que acaba a adoração. Mata o sacerdote que acaba a intercessão. Mata o sacerdote que acaba o culto. Mata o sacerdote que Deus vai ficar fora da história. Para de pensar que é só você. Ele quer atingir o que te cerca. Ele quer confusão na sua casa para acabar com Deus, com o culto, com a presença, com o altar, com a família, com a união. Ele não quer que você se mantenha firme. Ele não quer fogo no altar, pastor Bruno. A gente vive em um mundo de tantas informações que o mundo espiritual é esquecido. Não, que demônio que é? Eu quero dizer que eles ainda existem. E hoje está muito mais traiçoeiro do que antes. Antes ele ficava estribuchando, caindo no chão, a gente expulsava. Hoje não, hoje se esconde atrás dos doegues, das pessoalidades, atrás das falhas de caráter, e a gente não vê, e a gente fica tratando as coisas como se fosse só terreno. Mas Deus está dizendo, abre os olhos espirituais. Ele quer acabar com o fogo da sua vida, Ele quer acabar com o fogo do altar. Mas eu tenho uma palavra, se você não fizer alguma coisa, eu pensei, pastor Bruno, morreu 85 sacerdotes, não vai ter mais fogo, não vai ter
ter mais altar, não vai ter presença, não vai ter mais adoração. Mas o meu texto diz: porém, Deus tem uma arma secreta, Deus tem sacerdotes escondidos. Eu sou o primeiro. Tem mais alguém? Dá um pulo da cadeira.